Novas e intensas transformações entre Plutão e Vênus estão prestes a começar. Plutão tem o poder de destruir tudo aquilo que toca, revelando o que está oculto, e esse processo está prestes a começar no dia 7 de dezembro nos temas da Vênus. E aí, será que as relações e finanças serão impactadas? Vamos conversar um pouco sobre esse movimento hoje. Acontecendo a conjunção, os dois planetas se unem forças, é mais um ciclo que a gente vai acompanhar, de 2024 a 2026 entre Plutão e Vênus. As transformações, destruições, tudo aquilo que precisa ser limpado, purgado nos temas dos relacionamentos, parcerias, acordos e finanças. Então, a partir de agora, a gente faz um balanço, um fechamento do ciclo anterior e começa uma história nova com novas possibilidades. Plutão era Hades, o senhor do submundo na mitologia grega. Então tem aquela história com Perséfone, que foi atraída, pelo senhor do submundo, permanecendo ali, fazendo com que a mãe Deméter fosse atrás dela, enfim. Hades usou seu magnetismo e seduziu Perséfone. Algumas histórias menos famosas dão conta de que havia o dedo de Afrodite nessa história, que ela teria influenciado Eros a flechar o Hades e fazendo com que assim ele se apaixonasse por Perséfone e terminasse raptando ela. Teria sido um plot twist onde Afrodite, na verdade, influenciou o senhor, o grande senhor da influência. Minha cabeça explodiu. Brincadeiras à parte, mas é porque os gregos tinham muito temor e reverência a Hades, Inclusive, em algumas histórias, como a de Orfeu e Eurídice, onde Orfeu entrou no submundo, no Hades, para resgatar a amada. Só que, ao conceder permissão para que os dois deixassem seus domínios, nenhum deles poderiam olhar para trás. E a Eurídice, ela foi, de certa forma, seduzida a olhar para trás e acabou ficando presa ao Hades, mostrando que é preciso seguir com aquilo que foi determinado, com os desígnios de Hades. Outras reverências que os gregos faziam é que dificilmente eles usavam o nome de Hades. Então eles usavam alguns apelidos como Pluton, algo nessa pronúncia, Talvez daí os romanos tenham sincretizado como Plutão ou Pluto, depois, em latim, ou Zeus Catatômio, o Zeus do submundo, para evitar usar o nome Hades. Também tinha muita questão com os mortos, Era considerado uma ofensa a Plutão deixar os mortos sem ser sepultados. Ainda em determinados casos havia sacrifícios de animais, ele era reverenciado, em cavernas ou templos subterrâneos. Eram exemplos disso o Santuário em Elis e o Necromanteon, onde algumas cerimônias eram realizadas e Hades e Perséfone eram reverenciados juntos. Tudo isso para aplacar a fúria de Hades, com muito respeito, reverência, aceitação das leis naturais da morte e da mudança do estado físico e até mesmo do subjetivo. Daí vem para a astrologia o seu sentido inegável, transpessoal, envolvendo dor e a inegável transformação, um processo que leva a uma outra coisa, um outro estado. O que era antes não é mais após a passagem de Plutão. Basta ver o que já aconteceu, como eu falei no vídeo de Plutão em Aquário, em definitivo, tá aqui no canal. Após a passagem de Plutão, o que foi transformado em Capricórnio, e agora a gente tá mirando o signo de Aquário. Quem tem Vênus e Plutão no mapa astral precisa se atentar para esse poder do magnetismo, para exercer poder, muitas vezes de forma subjetiva. Esse magnetismo pode ser algo que seduz até mesmo sem a pessoa ter consciência, sem que ela queira. Já falei também que o aspecto de Plutão e Vênus pode fazer com que essa pessoa se torne suscetível. Ou ela é a presa ou ela é o predador. Nossa, mas o que é isso? Não é bem assim, Mas ela pode ficar suscetível a pessoas,
relacionamentos tóxicos, né? Figuras ali que tendem a oprimir. Por isso quem tem esse aspecto precisa manter os radares ligados a 1000%, como eu gosto de falar, principalmente para situações bem pontuais, demonstrações de controle, de tentativa de possessão, de tentativa de dominação, porque isso já pode indicar uma relação que está sobre essa influência. Precisa saber de que lado da balança está, se do lado de quem vai ser possuída ou de quem quer possuir. Então esse aspecto nas relações costuma ser muito desafiador, até porque essa é uma pessoa que tem um magnetismo muito forte, e esse magnetismo costuma atrair outras pessoas, complicando ainda mais. E se você se identificou com algo ou ficou na dúvida se tem esse aspecto ou não, tem a última data para dezembro e provavelmente em janeiro eu não vou abrir a agenda ainda. Então corre lá, me chama, marca sua consulta para começar a se descobrir a partir do olhar da astrologia. Então aqui também as datas deste ciclo que acabam de começar. Então a gente vai ter a quadratura crescente, a oposição, como os outros ciclos normais. Então se atente aqui para as próximas datas. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Mandala na tela do momento em que Plutão e Vênus formam um aspecto de conjunção acontecendo no dia 7 de dezembro, às 11h08 do horário de Brasília. E essa é uma mandala muito parecida com aquela que vocês viram da retrogradação de Marte, né? Que está aqui já com o Szinho retrógrado, né? Então, nesse dia, a gente tem que considerar tudo isso. Agora, a gente vai analisar a união, a conjunção entre Plutão e Vênus, e é importante entender, está se iniciando o ciclo. Então, a primeira coisa a ser dita é essa, né? A gente vai começar a descobrir coisas novas. Então, o ciclo anterior está se fechando agora. As revelações, a gente ainda precisa lidar com elas, mas a partir de agora começa uma história nova. E existem diferenças. E falar assim, mas é uma nova conjunção, é a mesma coisa? Não. Então, além da conjunção, a gente vê aqui que há um trígono, né, um pouco distante, mas influencia com Urano, trazendo um pouco das imprevisibilidades para os temas da Vênus, para os relacionamentos em geral, né, parcerias, e também a oposição com Marte, né? A Vênus e Marte, eu falei para vocês no vídeo anterior, eles estão caminhando para se encontrar em aspecto de oposição. Então aqui já está desenhada essa oposição. A retrogradação de Marte já influencia nesse ponto. Então a gente tem que considerar não só as cargas, aquilo que o Plutão vai transformar nas relações, né? Transformações com resultados que podem ser imprevisíveis e até mesmo dolorosos. O Plutão expõe, vale sempre a pena lembrar disso, né? Não é brincadeira um transpessoal envolvido, né? Num aspecto com um planeta pessoal. Então as dores, né? A gente não é virado do avesso, então as relações vão ser remexidas por essa força. Então é assim, nossa, eu preciso ter medo? Não, na verdade é o que vai ser trazido à tona e lidar com isso. Só que há um potencial explosivo do outro lado, que é essa oposição com Marte. Então, rever como está lidando com os temas de Marte vai ser fundamental também para lidar com essa força do Plutão influenciando os temas da Vênus. Além disso, a gente vai ter o Netuno prestes a ficar direto, né? Aqui ele já está com S de estacionário, então ele já mudou seu movimento, né? A gente vai ver esse movimento no próximo vídeo, mas a possibilidade da frustração influenciar aquilo que vai ser diluído, aquilo que vai ser dissolvido por esse Netuno, né? Por essa mudança do Netuno, fazendo com que muitas vezes a gente perca até mesmo o entusiasmo. Então aqui está começando algo, então a gente precisa se atentar de agora em diante como que isso vai ser sentido nas relações, né? Há o potencial de destruição, há o potencial de conflito se a gente não aliviar a carga de Marte. Tem uma certa imprevisibilidade, né? Que é uma energia fluente. E também essa mudança que, apesar de não fazer aspecto, né? A gente vê aqui que o Netuno não faz aspecto com o Plutão. A Vênus está ali, mas ainda já está se distanciando no momento que ele muda. Essa mudança vai ser importante
e a gente precisa se atentar para as ilusões, miragens e confusões que ele pode representar. O ascendente cai a 6 graus de peixes, com uma lua bem aqui próxima, né? Então um potencial muito sensível, de compaixão, de amor incondicional que a gente pode incorporar para lidar com as relações. Então aquilo que for trazido à tona, o caráter oculto, pode incomodar e assustar, principalmente quem tem uma ideia ilusória das relações. Olha, o Netuno, né? Uma ideia muito assim fantasiosa, romântica, fictícia a respeito dos relacionamentos em geral, pode precisar trazer essa sensibilidade para lidar melhor com isso. Lá no meio do céu, a bússola, né, aparece o signo de Sagitário a 6 graus. Então a gente tem que enxergar além, procurar ir além do horizonte. O horizonte muito bem conhecido das relações. Então aquilo que muitas vezes parecia de fora, estranho, a gente precisa olhar para isso, porque muitas vezes é daí que vai vitalizar e vai nos ajudar a lidar com isso. Ampliando o campo, a gente consegue enxergar com outros olhos os relacionamentos. Então a gente não fica tão assim esperando, né, um comportamento determinado ali das relações, que pode muitas vezes corresponder às caixinhas ali. Então essas são as principais influências, lembrando que a gente ainda tem que lidar com a carga de raiva, de força que o Marte pode representar e a mudança aqui do Netuno para movimento direto, principalmente aquilo que muda em nós no sentido das ilusões. Então isso tudo que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí, e se não assistiu o vídeo anterior, dá uma assistida para complementar as informações. Ou seja, né, a gente precisa se atentar principalmente para a energia com Marte. O ciclo anterior, Marte estava em conjunção, havia o potencial de conflito, né? Então, de certa forma, isso também está sendo trazido à tona agora com o auge da energia entre Plutão e Marte e também da Vênus. Lá no ciclo anterior, a gente teve um aprendizado que está finalizando agora. Esse aprendizado é indispensável. A gente tem que ter mudado algo nas relações. A gente não pode insistir. Vamos lembrar do que eu falei sobre a mitologia grega, sobre a sabedoria grega. Aquilo que foi transformado, que foi morto simbolicamente, não deve ser deixado sem ser enterrado, né? Deixado exposto. A gente não pode querer ignorar o que foi trazido à tona no ciclo anterior. Do contrário, a gente está correndo o risco de levar isso para o próximo ciclo. Lembra que eu falo sempre? Vamos abrir caminho para o novo, vamos jogar fora o velho, porque assim a gente garante que novas oportunidades, novas energias circulem nessas áreas, ou seja, os comportamentos que foram trazidos à tona, que escandalizaram, né, que deixaram a gente muitas vezes enojado, que deixaram a gente assustado, assombrado, muitas vezes querendo se esconder, a gente não pode deixar eles ali. É preciso que se faça de certa forma, até mesmo pode se chamar de um ritual de passagem, né? Tem aquele que é muito conhecido, eu escrevo tudo aquilo que aconteceu de negativo e queimo isso, queimo o papel, né? Faço uma limpeza energética, pode ser uma limpeza com as pessoas envolvidas na relação, se tiver essa abertura, o que for necessário para que a partir de agora, por mais que a gente vá vivenciar novas transformações de muita intensidade, como é sempre a característica dos movimentos de Plutão, mas para que isso traga coisas novas, né? Porque o sentido é transmutar o negativo em positivo, mudar a nossa essência, mudar aquilo, né? Então a passagem de Plutão simboliza como se fosse a troca de pele da serpente, ou a largata que entra no casulo e sai uma borboleta. As relações precisam desse novo ar, revitalização de renascer das cinzas feito a fênix, para que novos e poderosos horizontes se apresentem, porque o Plutão é disso, né? Do poder. Ele empodera, não importa quem quer que seja o que esteja fazendo, desde que saiba passar pelas constantes transformações que a gente muitas vezes chama de crise e que podem representar, assim, embora com muita dor, enlutados por aquilo que foi embora,
mas representasse uma nova etapa nesse processo maravilhoso da vida. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros do canal, que em breve vão ter acessos antecipados aos vídeos completos, né? Então aproveita, porque custa menos que um cafezinho, gente, R$ 4,99. Mas eu gosto sempre de lembrar, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser, e quem não quiser ou puder, continue assistindo, comentando, compartilhando, deixando aquele like que fortalece a nossa comunidade. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.